Talvez você tenha entrado nesse vídeo pensando, poxa, que título mais estranho, né? Deus ele quer que eu seja pobre? Exatamente, Deus ele quer que você seja pobre. Mas antes, deixa eu te trazer uma ilustração. Imagina uma pessoa que ela está em condições financeiras muito degradáveis, assim, ao ponto de passar fome, passar, sabe, ponto de não ter nada para dar para os seus filhos. Essa pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é ou pedir ajuda na rua, ou chegar para trabalhar um emprego, arrumar alguma forma, vai tentar de todas as possibilidades para poder trazer comida na mesa, para poder trazer recursos para o seu lar. E é exatamente isso que Deus ele quer que a gente faça. Não pobre financeiramente, mas pobres de espírito. Mateus 5,3 vai dizer, bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E o que eu quero te dizer com isso? Ser pobre de espírito não é uma questão material ou física ou em questão financeira, como talvez você tenha pensado ao entrar nesse vídeo. Na verdade, pobre de espírito é uma pessoa que ela reconhece a sua pobreza interior e que sem Cristo nós não podemos fazer nada. É como uma criança que entende que sem seu pai, sem sua mãe, ela não vai ter comida na sua mesa. Sem seu pai, sem sua mãe, ela não vai ter os recursos necessários. E é isso que Deus ele quer que a gente tenha, essa dependência dele. Entender que sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não podemos fazer nada. E o problema é que hoje as pessoas se pensam ricas demais espiritualmente. E é totalmente o oposto daquilo que Jesus ele pediu para nós, para que nós sejamos pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza interior. E somente aquele que reconhece a sua pobreza, a sua necessidade a cada dia mais da graça de Deus na sua vida, são aqueles que alcançam verdadeiramente a graça. A Bíblia vai dizer sobre a história de um fariseu e de um publicano. O fariseu, quando ele vai orar, Jesus ele narra essa história, ele diz, Deus, obrigado por eu não ser como esses que estão aqui, esses pecadores. Mas o publicano ele fala, Deus, ser propício a mim, porque eu sou um pecador. E a Bíblia vai dizer que só um deles, o publicano, Deus ouviu a sua oração. E é justamente por isso que você precisa aplicar na sua vida essa questão de você entender que você não é suficiente, de que você é pobre espiritualmente. Sem ele nós não podemos nada. O próprio apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de toda a Bíblia, uma pessoa que escreveu, sabe, cartas e cartas, viveu tantas coisas, tantas maravilhas com Deus. Ele se reconheceu como o mais pobre dos homens, como aquele que era o mais pecador de todos os homens. E talvez você pense, poxa, mas Paulo era o mais pecador de todos os homens, eu sou mais pecador do que Paulo, eu tenho mais erros que Paulo. Mas a questão é que Paulo ele se reconheceu como o maior dos pecadores para entender que a sua capacidade, a força do seu braço não é suficiente para ele alcançar a salvação. É somente através da graça de Deus que nós somos salvos. As obras só vão reafirmar aquilo que nós já somos. Então, assim, não busque como pessoas legalistas, moralistas, enfim, tantas coisas que, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para que eu possa alcançar a salvação. Não! Os santarrões que pensam, nossa, minha santidade, por eu ser santo o suficiente, eu vou ser salvo. Não é através da sua capacidade. Sim, a santidade é um passo importante na nossa jornada de fé, mas ela não é suficiente para nos levar a realmente a salvação. Tudo bem, você precisa se santificar. Eu falo muito sobre isso aqui no canal. Já fiz uma live completa sobre isso, já preguei muito sobre santidade. Mas a questão é que a sua santidade, ela não é suficiente se não houver a graça de Deus. Não vai nem existir santificação longe da graça de Deus. Até porque a graça, além de ela ser uma força que nos justifica, ela é uma força que nos santifica. É uma força capacitadora que vai nos levar até a verdadeira santificação. Então, cara, se você quer realmente se libertar, se você quer realmente entender um pouco mais, se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal, já compartilha, já deixa o seu like, seu comentário, porque é muito importante para que eu entenda aquilo que você tem sentido, aquilo que você tem aprendido através desse vídeo, desse canal. E também, se você quer aprender um pouco mais sobre esse tema, vai no primeiro link da descrição, porque eu escrevi um e-book chamado Operação Liberdade. Ele é totalmente gratuito. E se você quiser aprender um pouco mais de como você se libertar dos vícios, dos pecados, da luxúria, enfim, esse link vai estar na descrição, é o primeiro link, e você pode acessar, ler aí várias e várias vezes, se aprofundar realmente na sua jornada de